Aqui nós temos o tabuleiro principal do jogo. Ele é um tabuleiro modular, formado por 49 peças, dispostas em forma de um quadrado, 7 por 7. E cada peça dessa representa um terreno, que pode ser de Vitória Régia, água ou pedra. Interessante notar que os terrenos de Vitória Régia, eles são do tipo frente e verso. De um lado ele tem a Vitória Régia, do outro ele tem água. Aqui nós temos o tabuleiro já montado. Temos aqui os cubinhos, que representam os insetos, e temos os sapos. Vamos simular um jogo para 4 jogadores. Eu vou tomar os sapos e vou posicionar cada sapo em uma pedra. Temos lá os 4 sapos, cada um em uma pedra. Os cubinhos, eu vou colocar os insetos azuis, que são as moscas vermelhas, as moscas amarelas, os casulos de borboleta, os besouros e os vagalumes. Todas dentro desse saco aqui. Vou misturar. E em cada terreno eu vou deixar aleatoriamente um inseto. Esse processo é feito aleatoriamente, tá? Agora nós temos aí o tabuleiro com os sapos, com os insetos. Observe que nas peças onde tem os sapos, não tem inseto. Após a preparação do jogo, temos o tabuleiro mágico, a pilha de cartas de feitiço, o tabuleiro de jogo, as borboletas que entrarão posteriormente, os cartões de jogadores, no nosso caso, o setup para 4 jogadores, cada qual com seu marcador de peso e a sua runa mágica. Além do tabuleiro principal de jogo, nós temos aí esse segundo tabuleiro, também chamado de tabuleiro auxiliar,
ou simplesmente de tabuleiro mágico. Ele conta com uma trilha de pontuação, onde os jogadores podem ir controlando durante o jogo seus pontos de vitória. Vamos colocar aqui os marcadores de pontuação. Ele conta com esses espaços que são numerados de 2 a 12, que são os espaços dos encantamentos do jogo. Só para dar um exemplo, vamos imaginar que o jogador faz a rolagem de dados e obtém um 9. Quer dizer que no seu turno ele pode ativar o encantamento número 9, que é esse aqui. Para indicar qual encantamento o jogador está ativando, ele coloca a sua runa mágica sobre o símbolo que representa o encantamento. Esse encantamento aqui, por exemplo, permite que os sapos possam andar na diagonal. Observe que os campos de encantamento têm toda uma iconografia que, além de ser única, é bem intuitiva. Por exemplo, esse encantamento aqui permite que o sapo caminhe na água. Na parte central do tabuleiro, nós temos esse relógio, que contém a representação dos 4 elementos da natureza, e em sua parte mais externa, 8 campos, que são 8 ciclos da Lua. No começo do jogo, você vai posicionar aleatoriamente os marcadores de tempo no relógio. Em cada espaço, você vai pôr 3 marcadores de tempo. Isso é feito aleatoriamente. As rodadas de jogo sempre se iniciam pela manipulação do relógio no tabuleiro mágico. Somente o jogador que possui o cajado mágico é que pode manipular o relógio mágico. Nesse caso aqui, é o jogador azul. Essa manipulação do tabuleiro mágico, mais exatamente do relógio mágico, no início de cada rodada, é chamada de abertura da rodada. Na primeira rodada do jogo, o jogador que possui o cajado mágico ele é obrigado a mover 3 peças circulares, que são os marcadores de tempo, para o centro do relógio. Após mover 3 peças, essas 3 peças para o centro do relógio, ele deve comprar 2 cartas de feitiço. No início de cada rodada, deve ser feita a abertura do tabuleiro mágico. Como que é feita essa abertura? Essa abertura é feita sempre pelo jogador que possui o cajado mágico. Vamos olhar os nossos jogadores aqui. A jogadora amarela não possui o cajado mágico. Eis aqui o cajado mágico. Está em posse do jogador azul. Então é ele quem vai abrir o jogo, fazer a abertura do tabuleiro mágico, que vai definir alguns parâmetros da partida, como por exemplo, quanto vale cada mosca capturada durante esta rodada. Então o jogador azul é quem vai fazer a abertura do tabuleiro mágico, uma vez que ele é o primeiro jogador dessa rodada. Vamos ver o tabuleiro mágico.
Note que no relógio do tabuleiro mágico, nós temos essas peças circulares, que são os marcadores de tempo. Eles são posicionados no tabuleiro mágico de forma aleatória, e cada cor está associada diretamente com as cores dos insetos do tipo mosca. As moscas amarelas, as vermelhas e azuis. O jogador azul, que está em posse do cajado mágico, vai necessariamente pegar 3 peças dessa primeira posição do relógio e passar para o centro do relógio. O arranjo no centro do relógio fica a seu critério. Ele poderia, por exemplo, fazer esse arranjo, ou esse, ou esse. Fica a critério do jogador. O que diz esse arranjo no centro do relógio? Diz 2 coisas principalmente. A mais importante é que as moscas azuis, os insetos da cor azul, nesta rodada de jogo valem 2 pontos. As moscas amarelas valem 1 ponto. E como não tem nenhum marcador de tempo vermelho no centro do relógio, as moscas vermelhas não valem nenhum ponto nessa rodada de jogo. A outra coisa importante que esse arranjo no centro do relógio nos mostra é que as cartas de feitiço com esse símbolo aqui não podem ser lançadas nessa rodada. Algo que é oportuno de se explicar agora é qual é a quantidade de cartas de feitiço que eu compro da pilha de cartas de feitiço após manipular o relógio durante a abertura do tabuleiro mágico. Se eu remover uma peça do centro do tabuleiro mágico, eu devo repor uma peça. Vou repor nessa posição aqui. Toda vez que eu manipulo uma única peça, um único marcador de tempo, eu devo comprar uma carta de feitiço. Se eu remover 2 peças, eu devo repor 2 peças. E nesse caso, eu compro 2 cartas de feitiço. 1, 2. Mas, se eu quiser manipular 3 peças, eu vou precisar repor 3 peças. E, nesse caso, eu também compro 2 cartas de feitiço. Ou seja, se eu manipular uma peça, eu compro uma carta. Se eu manipular 2 ou 3 peças, eu compro 2 cartas de feitiço. Outra coisa que nós precisamos entender também a respeito do relógio mágico é que nós temos aí, ao seu centro, 4 elementos naturais representados. Nós temos o elemento ar, o elemento água, terra e fogo. Esses elementos estão relacionados diretamente com o naipe das cartas de feitiço. Toda vez que um marcador de tempo é posicionado sobre um elemento desse, significa dizer que cartas de feitiço daquele elemento podem ser lançadas nessa rodada. Nessa rodada de jogo, nós podemos lançar feitiços do elemento ar, do elemento água ou do elemento fogo. Mas não podemos lançar nenhuma carta do elemento terra. Algo que é oportuno de se explicar agora é qual é a quantidade de cartas de feitiço que eu compro da pilha de cartas de feitiço após manipular o relógio durante a abertura do tabuleiro mágico.
Se eu remover uma peça do centro do tabuleiro mágico, eu devo repor uma peça. Vou repor nessa posição aqui. Toda vez que eu manipulo uma única peça, um único marcador de tempo, eu devo comprar uma carta de feitiço. Se eu remover duas peças, eu devo repor duas peças. E nesse caso, eu compro duas cartas de feitiço. Uma, duas. Mas, se eu quiser manipular três peças, eu vou precisar repor três peças. E, nesse caso, eu também compro duas cartas de feitiço. Ou seja, se eu manipular uma peça, eu compro uma carta. Se eu manipular duas ou três peças, eu compro duas cartas de feitiço. Aqui temos o cartão de jogador. Um jogo para 4 jogadores. Logicamente, temos 4 cartões. O cartão de jogador traz a imagem que representa o personagem, uma trilha numerada com a qual o jogador pode ir controlando durante a partida o peso do seu sapo, com esse marcador cinza. Temos aqui o bônus da pontuação final do jogador. Esse bônus é diferente para cada jogador. De maneira bem rápida, ao final do jogo, esse jogador ele ganhará 1 ponto extra de vitória por cada cubo azul que tenha capturado. Ao mesmo tempo, vai ganhar 1 ponto de vitória por cada 2 cubos amarelos que ele tenha capturado. Ainda no tabuleiro de jogador, no cartão de jogador, nós temos aqui um resumo das ações de jogo. Essa primeira ação aqui se refere aos encantamentos, com a qual o jogador pode ativar ou selar um encantamento. Essa segunda ação permite que o jogador compre uma carta de feitiço. Essa outra ação aqui se refere a capturar insetos no tabuleiro. Essa ação aqui movimenta o sapo. E essa ação aqui permite ao jogador lançar ou cancelar um feitiço. Após o jogador comprar suas cartas de feitiço, se encerra a abertura do tabuleiro mágico. Mas vamos tentar entender como que funciona um pouco o relógio que controla, além do tempo de jogo, a pontuação de cada mosca nessa rodada. Você pode notar que existem 3 cores de marcadores de tempo: azul, vermelho e amarelo. Essas cores estão relacionadas com as cores dos 3 tipos de mosca que existem no jogo: a mosca azul, a mosca amarela e a mosca vermelha. Nessa rodada, as moscas azuis, ao serem capturadas, dão ao jogador 2 pontos de vitória. A mosca amarela dá apenas 1 ponto. E como não temos moscas vermelhas no centro do relógio, as moscas vermelhas capturadas não dão nenhum ponto ao jogador. Uma vez que realiza as suas ações, o jogador encerra seu turno e passa a vez de jogar para o próximo jogador.
que vai realizar ações e encerrar seu turno. Passando assim a vez para o próximo jogador, que vai fazer as suas ações e encerrar também o seu turno. Vai passar a vez para o próximo jogador, que vai fazer as suas ações. Então, o jogador que abriu essa rodada vai passar o cajado mágico para o próximo jogador. E é este jogador que fará a abertura da próxima rodada de jogo. Depois da primeira rodada de jogo, cada jogador que tiver a posse do cajado mágico deve fazer a abertura do tabuleiro mágico, fazendo as seguintes escolhas. Ele pode remover do centro do relógio uma, duas ou as 3 peças que tiverem localizado ao centro. Para cada peça que o jogador escolha remover, uma nova peça deve ser alocada. Eu removi 2 peças, 2 marcadores de tempo do centro do relógio, logo eu tive que repor 2 peças ali. Observe agora que a pontuação em relação às moscas mudou. As moscas amarelas valem 1 ponto nessa rodada, as azuis valem 1 ponto e as vermelhas valem 1 ponto também. Como eu movi 2 peças para o centro do relógio, eu tenho que ir na pilha de cartas de feitiço e comprar 2 cartas de feitiço para o jogador roxo. Após realizar o seu turno, e todos os demais jogadores também, a segunda rodada de jogo se encerra e a jogadora roxa passa o cajado para o próximo jogador. O jogador laranja ele deve fazer a abertura do tabuleiro mágico. Então, ele deve escolher quantas peças ele quer remover do centro do tabuleiro. Ele resolve remover 2 peças. Ele vai remover uma vermelha e uma azul. Logo, ele tem que repor 2 peças do centro do tabuleiro. E essa é a nova configuração. Note que, mais uma vez, cada um dos 3 tipos de mosca vai valer 1 ponto nessa rodada de jogo. Ao início de cada rodada, os jogadores vão repetir esse processo de forma a que eles sempre vão remover peças do centro do tabuleiro e vão ter que repor na mesma proporção. Isso vai fazer com que, aos poucos, as peças disponíveis para ir para o centro do tabuleiro vão se esgotando. Quando se iniciar uma rodada na qual não haja mais peças para repor no centro do tabuleiro, essa vai ser a última rodada de jogo, após a qual o jogo se encerra e é contado os pontos. Vamos tentar entender de uma forma bem resumida como é que o cartão de jogador pode ajudar o jogador a realizar as ações durante o seu turno. Esse diagrama aqui resume bem as ações que o jogador pode realizar e vai nos ajudar durante esse processo. O primeiro passo é resolver essas 2 ações aqui, que é comprar ou cancelar um feitiço, ativar ou selar um encantamento. Então, eu vou comprar uma carta de feitiço a partir da pilha de cartas de feitiço. Comprei uma carta de feitiço, e a carta de feitiço ela tem algumas características que são únicas para cada carta. É uma numeração no canto esquerdo superior dela, a outra é o naipe ao qual ela representa,
Observe que esse elemento está relacionado com os elementos aqui da roda elemental. Uma outra característica da carta de feitiço é a sua cor. Nesse caso, ela é da cor vermelha. Temos também cartas da cor preta. Temos o signo ao qual ela representa. Nesse caso, temos também a descrição do seu efeito mágico. Na próxima rodada, o jogador conjurador irá escolher os resultados de seus dados ao invés de rolá-los. Isso é muito bom e muito forte. Temos o nome da carta e temos aqui o número que o jogador precisa obter no dado vermelho para lançar essa carta de feitiço. Por exemplo, se eu tivesse aqui o número 6, ainda que o dado seja vermelho, eu não conseguiria lançar, porque eu preciso ter exatamente o número 3. Então, minha primeira ação foi comprar uma carta de feitiço. Como eu não vou lançá-la agora, eu vou deixar ela aqui do lado. Eu vou passar para a minha próxima ação. Eu posso realizar 5 ações, desde que não repita uma ação. Então eu vou agora rolar meus dados. Eu obtive um 2 e um 5, o que soma 7. Essa soma 7, eu vou olhar no tabuleiro mágico qual é o encantamento que eu posso realizar. Esse caso aqui é o encantamento número 7, diz que eu não sou obrigado a mover o meu sapo, o total obtido no dado. Então eu vou pegar a minha runa mágica e vou posicionar sobre esse encantamento aqui. Uma coisa interessante de se falar agora é que a runa mágica ela tem dois lados. Tem esse lado que ativa o encantamento e tem esse lado que sela o encantamento. Um encantamento selado não pode ser usado por nenhum jogador. Um encantamento ativo não só dá ao jogador o direito de usá-lo, como também deixa ele disponível para os demais jogadores da mesa. Então, eu comprei uma carta de feitiço e ativei o encantamento. O próximo passo é escolher entre mover o meu sapo ou fazer uma captura de inseto. O meu sapo roxo está nessa posição aqui. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar o dado 2 para mover e o 5 para realizar a captura de inseto. Eu posso usar o 2 para capturar o inseto e o 5 para mover. Vou analisar aqui o que é melhor para mim. De cara, eu já vejo aqui que eu tenho um inseto azul a 2 de distância. Observe aqui. 1, 2. Eu poderia usar o dado azul para capturar esse inseto. Para mim seria muito bom, porque ao final do jogo eu ganho 1 ponto de bônus para cada inseto azul que eu tenha. Então seria muito bom isso. Contrapartida, eu estou vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, um vagalume. E no início do jogo, os vagalumes dão 6 pontos de vitória. Então não tem nem o que pensar duas vezes. Eu vou pegar o meu dado vermelho e vou usar ele para capturar aquele vagalume. Então eu 1, 2, 3, 4, 5. Capturei o vagalume. Vou aumentar o peso do meu sapo em 1. E ainda me sobra um dado
para realizar um movimento. Como o dado é 2, tem o resultado de valor 2, eu vou usar ele para mover o sapo 2 vezes. Então, eu vou movimentar o meu sapo 1, 2 vezes. Posiciono o meu dado sobre o diagrama, representando que eu já realizei aquela ação. E agora eu posso lançar uma carta de feitiço, usando qualquer um desses dois dados aqui. Desde que eu tenha uma carta de feitiço, é claro, e eu tenho. Só que tem um problema. Para lançar essa carta de feitiço, eu preciso de um dado vermelho, porque é uma carta vermelha, com o resultado 3. E olhando meu diagrama aqui, eu não tenho um dado vermelho com o resultado 3. Então eu não posso lançar um feitiço nesse turno. Sendo assim, não tendo mais nada para fazer, eu vou encerrar meu turno, sem esquecer de marcar os meus pontos de vitória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ter capturado aquele vagalume ali.